Tamanho não é documento. Nesse vídeo eu vou te apresentar 3 small caps que já possuem operações maduras e resultados também bastante satisfatórios e com isso já pagam dividendos para os seus acionistas. Vem comigo que eu vou te contar. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimentos e sou responsável pelas carteiras do Nord Small Caps e também do Nord Dividendos. Antes de eu te contar quais são as 3 small caps que pagam dividendos para os seus acionistas, eu deixei aqui embaixo um link com uma planilha gratuita para você calcular o quanto você pode receber de dividendos das empresas que você investe ou que você deseja investir. Lá você vai calcular a sua aposentadoria, quanto que você precisa investir por mês para atingir esse patrimônio esperado e também uma aba onde você vai controlar todas as suas posições e saber exatamente quanto que você está recebendo. Então não perca essa oportunidade. Antes de contar quais são as 3 empresas que eu selecionei para esse vídeo, é importante a gente definir o que são small caps e como que a gente consegue encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos. Começando pelas small caps, a gente define essas empresas com base no seu valor de mercado, que é basicamente você multiplicar o preço da ação atual pelo número de ações em circulação. As small caps são definidas por um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, grandes empresas na bolsa como Petrobras, os grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, enfim, Vale também, uma empresa de commodities, essas empresas possuem valores de mercado próximos a 300 a 500 milhões de reais e grandes empresas lá nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia, Apple, Nvidia, Microsoft, enfim, possuem mais de $1 trilhão em valor de mercado. Só para você entender que essas empresas tendem a ser empresas menores em relação à média da bolsa ou brasileira ou de outras bolsas. No Brasil, inclusive, um dado bastante interessante é que 75% da nossa bolsa é composta por small caps, ou seja, 75%, cerca de 300 empresas possuem um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Definido esse filtro para as small caps, é importante agora entender como encontrar empresas que pagam bons dividendos dentro desse grupo de empresas menores. As empresas que pagam bons proventos normalmente são empresas que já são maduras, empresas que têm ali uma solidez operacional e financeira, conseguem também ter um controle maior do seu endividamento e com isso, com resultados positivos, boa geração de caixa e baixa alavancagem também, elas conseguem entregar bons proventos, conseguem remunerar seus acionistas pagando uma parte dos seus lucros em forma dos dividendos. Dito isso, então vamos para a primeira small cap, a primeira pequenina da bolsa que já paga bons dividendos, mesmo sendo uma empresa menor em relação à média, já possui uma boa operação, já possui uma solidez operacional e financeira que acaba se traduzindo em boas remunerações. E a primeira que eu vou falar é a Lavi, uma incorporadora aqui do estado de São Paulo, uma incorporadora de alta renda. Então a gente entende que o setor de incorporação é um setor cíclico, mas o segmento de alta renda acaba sendo bastante resiliente e isso vem sendo confirmado nas operações e nos resultados da Lavi. Mesmo a empresa sendo nova, ela é de 2016, ela foi criada em parceria inclusive com a Cyrela, que é uma das maiores incorporadoras do nosso país. Ela é uma empresa que já apresenta os melhores indicadores operacionais e financeiros do seu segmento. Se a gente for olhar nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que a Lavi possui a maior VSO do mercado. O VSO é basicamente um indicador que mostra a velocidade de vendas de uma incorporadora em relação aos seus lançamentos. Ela é a empresa que possui o maior indicador em relação à própria Cyrela e também outras empresas menores no setor e olhando para os números financeiros, ela também é a empresa de maior margem líquida, ela hoje tem uma margem líquida de 26% e também o maior ROI do setor, com um ROI de 21%, o ROI que nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido. Sendo assim, entregando números resilientes e também rentáveis, a empresa vem conseguindo distribuir bons dividendos nesses últimos anos aos seus acionistas e hoje ela possui um dividend yield, que é aquele indicador de rendimento dos dividendos, de 8%, bastante satisfatório, bastante acima da média também do mercado, que é de 6% para as empresas boas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Então, negociando a 6 vezes lucros atualmente, a Lavi é uma small cap que já paga dividendos e é uma das recomendações aqui da Nord Investimentos. Em segundo lugar da nossa lista está a PetroRecôncavo, uma petroleira aqui do mercado brasileiro. É uma empresa relativamente pequena se a gente for comparar com outras grandes companhias do setor, como Petrobras, com a própria PRIO, enfim, é uma empresa que
que tem uma produção de 26 mil barris diários atualmente, mas é uma empresa que tem um vasto histórico de execução, uma empresa que tem algumas décadas já de operação e já vem mostrando não só crescimento da sua produção, mas também uma melhor eficiência quando a gente olha principalmente aqui para o seu lifting cost, né, que é o principal custo de uma petroleira, hoje está em cerca de $12 por barril. Com isso, com os números positivos que a empresa vem entregando e também sua alta eficiência, a companhia vem conseguindo registrar uma boa geração de caixa. Nesse último trimestre que passou, segundo o TRI de 24, a empresa gerou quase 400 milhões de reais em caixa e manteve ali uma baixa alavancagem. Quando eu falo alavancagem aqui, é aquele famoso indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA, hoje está em apenas 0,3 vezes. Com isso, mantendo um bom controle do seu endividamento, gerando bastante caixa e com operações bastante maduras, a gente vê que a PetroRecôncavo vem se transformando numa boa pagadora de dividendos, inclusive quando comparamos com a maior pagadora de dividendos nos últimos anos, que é a Petrobras. Olhando para esse gráfico aqui, a gente consegue ver exatamente isso. No passado recente, ali em 2023, a empresa tinha uma distribuição ali, um rendimento dos seus dividendos na casa de 6%, mas esse rendimento foi elevado nesse ano para 10% e deve continuar em 2 dígitos para os próximos anos também, tendo em vista que a empresa não precisa fazer elevados investimentos, não tem nenhum campo para ser adquirido, pelo menos não nesse momento, então a tendência é que, mantendo essa boa alavancagem, ela continue distribuindo excelentes proventos para os seus acionistas e negociando apenas 4 vezes EBITDA, que é um indicador inclusive menor do que a própria Petrobras, a gente recomenda sim a compra de PetroRecôncavo. Com essas duas empresas que eu já te falei, mais a próxima que ainda vou te contar, você já consegue preencher a planilha gratuita que está aqui embaixo, disponível para você. Você vai colocar tanto Valide quanto Lavi, caso você queira comprar, e também essa próxima empresa, e assim você vai ter esse controle de quanto que você pode receber e quanto você precisa investir para atingir o patrimônio necessário. Então, lembrando, não perca essa chance e baixe gratuitamente a planilha abaixo. Por fim, mas não menos importante, em terceiro lugar, a gente tem a Valide, uma empresa pouco conhecida pelos investidores brasileiros, uma empresa que tem um valor de mercado bem baixo, de apenas R$1 bilhão atualmente, mas é uma empresa que já vem mostrando um histórico bastante sólido dentro das suas operações, dentro dos seus produtos que são vendidos também, e com isso vem conseguindo pagar bons dividendos para os seus acionistas. A Valide, para quem não conhece, é uma empresa que tem basicamente 3 segmentos de atuação. Ela basicamente atua em identidades, é ela que fornece CNHs, RGs e também esse novo documento, o SIM, aqui no nosso país. Ela é inclusive líder desse mercado de identificação aqui no nosso país. A empresa tem também atuação em pagamentos com a emissão de cartões de crédito. Ela é líder no Brasil e também na Argentina em emissão de cartões. E por fim, uma empresa que também atua no segmento de telefonia móvel, fornecendo SIM cards e também eSIMs. Inclusive é uma empresa que é top 5 no mercado global dentro desse segmento. Então dá para ver que é uma empresa líder dentro do segmento, seja no mercado nacional ou no mercado internacional. Nos últimos 3 anos, a empresa vem passando por uma forte reestruturação financeira, teve troca de diretoria, a empresa vem melhorando muito as suas operações, diversificando inclusive dentro desses nichos de atuação, que muitos inclusive podem se perguntar se não tem uma data de validade. Existe sim, a gente acredita que alguns desses segmentos podem acabar morrendo no futuro, mas ainda existe muito tempo ainda pela frente, principalmente no mercado brasileiro, que acaba sendo um pouco defasado nos 3 segmentos. Então a gente acredita aí que pelo menos na próxima década os resultados, as operações da empresa vão se manter perenes, e nos últimos tempos, com essa diversificação e melhora operacional, a gente conseguiu acompanhar uma forte recuperação dos resultados da companhia. Nesse gráfico a gente vê os principais indicadores aqui da empresa. O EBITDA multiplicou por quase 3 vezes desde 2020, quando foi o início ali desse processo de reestruturação. Os indicadores de rentabilidade também melhoraram bastante. O ROIC da empresa naquele período era de quase 5% e hoje já é mais de 21%. O ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, basicamente você dividiu o lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa, era negativo lá em 2020, ou seja, a empresa entregava prejuízo naquele período, e hoje o ROI já está em 19%. Isso mostra que a empresa é sim extremamente
lucrativa e a gente vê isso inclusive no seu lucro líquido, né? Saindo de um prejuízo de 88 milhões em 2020 para um lucro de 302 milhões agora no acumulado dos últimos 12 meses no primeiro TRI de 24. Além dessa recuperação de resultados, a empresa também vem conseguindo controlar de forma bastante adequada o seu endividamento. Hoje, inclusive, ela possui mais caixa dentro do seu balanço do que ela tem de dívidas, ou seja, ela é uma empresa caixa líquido. Ela possui hoje 137 milhões de reais em caixa líquido e isso traz ali bastante conforto para que ela consiga também investir, né, nos seus segmentos, mas principalmente pagar dividendos para os seus acionistas. Sendo assim, no momento ela tem um dividend yield de cerca de 8%, mas a gente poderia até projetar esse mesmo valor para os próximos anos, mas seria uma projeção bastante conservadora. A empresa recentemente fez uma venda de uma participação de uma subsidiária e com isso teve uma forte injeção de caixa que pode ser revertido em um aumento de dividendos, né? Ou seja, a empresa pode pagar um dividendo extraordinário aí nos próximos meses e isso elevaria bastante esse indicador, o dividend yield, né? O rendimento dos dividendos. Então, a gente acredita que sim, é totalmente factível imaginar que a Valid tenha um indicador de dividendos acima de 2 dígitos e negociando também a múltiplos muito baixos de apenas 3 vezes EBITDA e 6 vezes lucros, é mais uma empresa, mais uma pequenina na bolsa, uma small cap, que paga bons dividendos e que está em uma das carteiras da Nord Investimentos. Mas é isso então, pessoal, essas foram as 3 empresas que eu selecionei para esse vídeo, 3 pequeninas aqui da bolsa, 3 empresas que possuem um valor de mercado baixo, mas que já possuem uma operação bastante resiliente, uma operação sólida e também bons resultados e com isso já distribuem bons proventos para nós que somos seus acionistas. Então me conta aqui embaixo se você tem alguma dessas 3 empresas que eu recomendei por aqui, se você tem alguma outra small cap que já paga bons dividendos também e me conta qual assunto você quer que eu traga na próxima semana e eu te vejo lá.